Bem-vindo a uma viagem pelas páginas da história inexplicável, um portal para mistérios que até os mais nítidos mentes científicas não conseguem desvendar completamente. Este vídeo explora 22 mais fotografias e descobertas desconcertantes de todo o mundo. Cada um desses instantâneos oferece uma fascinante vislumbre do inexplicável. Eventos e objetos do nosso passado. Número 1. As misteriosas esferas de pedra da Costa Rica. Escondido nas profundezas das florestas tropicais de Costa Rica, as esferas de pedra dos Uzbequistas intrigaram os arqueólogos e pesquisadores durante séculos. Estes pedras perfeitamente esféricas, variando em tamanho de alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro, cativaram imaginação e provocou incontáveis teorias sobre sua origem e propósito. O método preciso de criação desses esferas de pedra continuam sendo um quebra-cabeça que eram trabalhados com tanta precisão que confundiram especialistas que lutam para compreender como as civilizações antigas alcançou uma perfeição tão simétrica que pedras são compostas de granodiorito a hard rock, fazendo sua criação ainda mais impressionante. O propósito por trás essas esferas enigmáticas é igualmente misterioso. Algumas teorias sugerem que eles eram usados para fins astronômicos ou religiosos propósitos, enquanto outros propuseram que serviram como marcadores para navegação ou limites territoriais. Alguns até especular que podem ser restos de uma perdeu a civilização antiga ou origens extraterrestres. As esferas manter cultural e histórico significado para os povos indígenas da Costa Rica, e eles foram designados como Patrimônio Mundial da Unesco. Site. Esforços para compreender suas origens e significado continuam até hoje, mas muitos perguntas permanecem sem resposta. A pedra esferas da Costa Rica permanecem como um testemunho da engenhosidade e criatividade das civilizações antigas. Eles também servir como um lembrete de que existem ainda inúmeras maravilhas esperando para serem exploração, descoberta e decifrada. Segredos que podem lançar luz sobre os ricos e história diversificada do nosso planeta. Número 2. O anômalo dirigível de 1911. Foto. Em 1911 surgiu uma fotografia que provocou uma tempestade de controvérsias e especulação. Retrata um elaborado dirigível aparentemente pairando sobre a cidade de Huntington, Virgínia Ocidental. No entanto, o que torna esta fotografia genuinamente desconcertante é que o design de o dirigível aparece tecnologicamente avançado para a época e sua existência permanece indocumentado fora deste imagem. O dirigível na foto tem um formato aerodinâmico e várias hélices, e parece ter a capacidade de transportar um número significativo de passageiros. Um forte contraste com o rudimentar dirigíveis e balões de pequena capacidade, comumente usado no início do século XX. Além disso, é anterior à construção do primeiro dirigível estilo Zeppelin em os Estados Unidos por vários anos. Muitos teorias surgiram na tentativa de explique esta foto. Alguns especulam que foi uma invenção de alta tecnologia de um brilhante inventor desconhecido que foi simplesmente à frente de seu tempo. Outros sugerem uma farsa, seja na forma de uma prática piada ou um pedaço do Photoshop antigo. Trapaça, no entanto, nenhuma evidência de adulterações foram identificadas no foto, e a identidade do fotógrafo e suas motivações permanecer desconhecido. Apesar da especulação, o dirigível de 1911 fatos continua sendo uma estranheza histórica que desafia uma explicação fácil. Serve como um vislumbre tentador de um mistério que é ainda a ser resolvido e um fascinante desvio na história do voo humano. Número 3. O mistério da época. Hipster viajante. Em 2010, uma fotografia intrigante de 1941 ressurgiu retratando a reabertura da ponte South Forks em Goldridge, Colômbia Britânica. A multidão se reuniu para o evento. É na maior parte exatamente o que se poderia esperar para o momento. Período, porém um número em particular destaca que ele foi apelidado da vez. Hipster viajante. O homem em questão parece estar vestindo roupas modernas, incluindo uma camiseta com logotipo impresso, moletom com capuz ou suéter e óculos de sol, todos surpreendentemente fora de lugar em 1941. Contexto. Além disso, ele parece estar segurando um câmera de estilo moderno que adiciona outro camada de mistério que os céticos sugeriram explicações razoáveis. Os óculos de sol
por exemplo, não estavam completamente fora. A questão da época. O logotipo na camisa do homem poderia ser de um time de hóquei marrom de Montreal. Suéter, um item real disponível no década de 1940. Quanto a câmera, pode ser uma Kodak. Modelo de bolso dobrável que, embora incomum, existiam na época. No entanto, apesar dessas racionalizações, nenhuma explicação dissipou completamente a estranha impressão fora do tempo que a figura emite. O debate sobre a identidade e origem temporal deste homem provocou debates acalorados, tanto acadêmicos quanto comunidades online, até mesmo gerando teorias do tempo viajam no tempo. Hipster viajante continua sendo um enigma. Aberração peculiar em uma foto histórica. Se um viajante do tempo é incomum, comoda ou uma simples ilusão de ótica. Mistério deste homem continua. Cative-nos e confunda-nos. Número 4. O voador não identificado. Objeto na Madonna consente. Pintura de Giovannino. Um tema recorrente em The Unexplained é a presença de objetos anacrônicos em obras de arte históricas. Um excelente exemplo é encontrado no século XV pintando o Madonna com São Giovanni, atribuído ao artista italiano Domenico Ghirlandaio. O enigma não está no assuntos primários, mas com um peculiar elemento em segundo plano. Na pintura vemos a Virgem Maria com um menino São João Batista por cima do ombro esquerdo, como quer que se possa. Veja um estranho objeto brilhante no céu, visto por um homem e seu cachorro. O homem parece estar protegendo os olhos, possivelmente indicando o brilho do objeto. A forma e o brilho do objeto levou alguns observadores a especular que representa um objeto voador não identificado, OVNI, e eles citam isso como possível evidência histórica de extraterrestre vida. Além disso, o objeto tem raios de luz emanando dele, adicionando ao seu ambiente sobrenatural. Os céticos argumentam que o objeto é uma representação do divino, possivelmente representando um anjo ou o Espírito Santo. Motivos comuns em obras de arte religiosas de a época, em que outros sugerem que poderia representam a estrela de Belém ou um sinal milagroso nos céus. Apesar essas interpretações, o significado exato e representação do objeto estranho na pintura permanecem desconhecidos. A Madonna com São Giovannino é uma exemplo convincente dos mistérios e debates em torno da interpretação de obras de arte históricas, especialmente quando eles parecem representar objetos muito à frente do seu tempo. Número 5. O mapa da corrida Peary. O mapa de corrida de Peary, com o nome de seu criador, o almirante otomano e o cartógrafo Pereira, se intrigou historiadores e cientistas desde sua descoberta desenhada em 1513. O mapa é um mapa mundial com foco nas costas de Europa e norte de África no centro, o Oceano Atlântico e partes do Américas da Antártida. O mistério reside em sua representação surpreendentemente precisa de partes das Américas, particularmente litoral da América do Sul. Lembre-se que em 1513 o conhecimento europeu do Novo Mundo ainda estava em seu infância, mas o mapa representa uma representação geográfica. Recursos com um nível de detalhe que não deveria ter sido possível para o tempo. Ainda mais desconcertante é a sua representação de a costa antártica livre de gelo. A última vez que se acredita que a Antártica ficaram sem gelo é de cerca de 34 milhões anos atrás, muito antes da civilização humana. Como a raça Peary poderia ter tido acesso a tais informações? Acredita-se que o mapa foram compilados a partir de uma variedade de fontes, algumas das quais, de acordo com Peary, notas racistas eram antigas e não mais existir. Poderiam ter incluído mapas de uma civilização passada com advência de conhecimento cartográfico. Os céticos sugerem que a representação de a Antártica é baseada em conjecturas, interpretações equivocadas ou mal elaboradas. Partes da América do Sul. Alguns também argumentam que o mapa mostra o que os marinheiros da época pensavam que o mundo parecia, em vez de ser um registro preciso, independentemente do explicações sobre o mapa da corrida Peary. Continua a mistificar os pesquisadores. Anomalias curiosas e surpreendentes. Precisão serve como um testemunho da complexidades da história e a profundidade o conhecimento dos nossos antepassados. Número 6. Survivor de 1964. Fotografia do astronauta. Uma das fotografias mais confusas na história recente emergiu de uma serena passeio em família
Em 1964, Jim Templeton, um bombeiro de Carlisle, England, tirou uma foto de seu filho em um campo perto de Solway Firth. Quando a foto foi revelada, revelou uma figura inesperada no fundo, parecendo astronauta. A figura parece ser um branco alto, entidade vestida com capacete ou viseira, em pé de costas para a câmera. Templeton afirmou que não havia mais ninguém por perto quando ele tirou a foto. O filme foi até examinado pela Kodak e fotógrafos da polícia que não encontraram evidência de adulteração. Os céticos propuseram que o astronauta, na verdade, era a esposa de Templeton, acidentalmente capturado no quadro dela, vestido azul superexposto e aparecendo branco na foto. O capacete pode ser seu cabelo e o suposto conselheiro pode seja a sombra de seu cabelo sobre ela. Face. Apesar das explicações razoáveis, a foto continua a cativar. Imaginação tem sido objeto de numerosos programas de TV e documentários, fomentando especulações sobre alienígenas, tempo, viajantes e seres interdimensionais. O mistério do espaço Solway Firth. O homem continua sendo uma peça icônica de história inexplicável. Número 7. Anacrônica, década de 1930. Fotografia de praia. Às vezes os mistérios mais intrigantes são encontrados em ambientes comuns, como o caso com uma fotografia sem data de década de 1930 mostrando banhistas no costa da Colômbia Britânica, no Canadá. Em meio aos típicos trajes de praia da época, um homem se destaca, dando origem ao mistério do viajante do tempo surfando. O homem em questão parece estar vestido com roupas modernas, shorts com camiseta gráfica e cabelo penteado de uma forma que é mais condizente com o final do século XX e o início do século XXI. Século do que na década de 1930, isso levou a teorias que sugerem que o homem é um viajante do tempo. No entanto, os céticos têm propôs explicações mais prosaicas. Foi sugerido que o homem moderno camiseta é na verdade um suéter enrolado nas mangas e seus shorts são apenas calças enroladas, potencialmente plausível para um dia quente de praia. Seu moderno penteado também pode ser um produto do vento ou cabelo molhado em vez de um reflexo do anacronismo da moda ainda. A fotografia continua a provocar debate e especulação. Apesar de possíveis explicações lógicas, o viajante do tempo surfista mantém uma aura de mistério. Se ele é uma pessoa em tempo real, viajante, um indivíduo fashionista ou simplesmente um truque da câmera, sua imagem continua a desafiar a nossa compreensão de história. Número 8. O manuscrito Voynich. Imagens enigmáticas. O manuscrito Voynich, em homenagem Wilfred Voynich, o livreiro polonês. Quem o adquiriu em 1912 é um enigma envolto em um enigma neste século XV. Códice repleto de ilustrações enigmáticas e um texto em um idioma não identificado deixou as mentes mais brilhantes do mundo perplexo. O manuscrito é ilustrado com imagens fascinantes de botânica, espécimes, diagramas astronômicos tomando banho, mulheres e desenhos farmacêuticos. Estes, no entanto, não correspondem a nenhum conhecido espécie ou astronômico identificável. Configurações adicionando ao livro mistério. Muitas das espécies de plantas são não identificável e sem qualquer semelhança com quaisquer plantas conhecidas na Terra. As cartas astronômicas são igualmente desconcertantes, com constelações de estrelas e sistemas planetários que não correspondem a nenhum reconhecido pelos astrônomos modernos. Várias teorias foram propostas ao longo do anos a partir do manuscrito ser um farmacopeia, um texto alquímico, para um obra de ficção especulativa. Apesar das inúmeras tentativas de decifrar o manuscrito, seu texto e o significado por trás de suas ilustrações peculiares permanecem um mistério. O manuscrito Voynich permanece como um dos artefatos mais desconcertantes nos anais da história. O cativante imagens e textos enigmáticos nos convidam a um mundo cheio de intriga, mistério e o desafio do número desconhecido. 9. Linhas de Nazca vistas de cima. Os grandes geoglifos das linhas de Nazca criados pela antiga cultura Nazca no Peru são uma fonte de fascínio sem fim e especulação. A intriga se aprofunda quando visto de uma perspectiva aérea, revelando uma variedade de designs, incluindo animais, plantas e formas geométricas. Gravado no chão do deserto, questão que confunde cientistas é como e por que uma civilização que existiu quase 2000 anos atrás, criado obras de arte tão enormes que só podem ser totalmente apreciado de uma antena perspectiva, um ponto de vista aparentemente impossível para o povo Nazca alcançar. Algumas teorias propõem religiosos ou propósitos astronômicos, sugerindo as linhas de Nazca serviram como um gigante observatório ou um mapa do subsolo. Fontes de água. Outros sugerem as linhas faziam parte de rituais complexos para convocar água. No entanto, essas teorias não explicar inteiramente a escala e a precisão das linhas ou o motivo da
símbolos específicos escolhidos. Além disso, eles não esclarece como Nazca conseguiu manter a perspectiva necessária para criar representações tão precisas em tais uma grande escala de extraterrestre. Pistas de pouso para gigantes astronômicos. Calendários das linhas de Nazca. As interpretações são tão variadas quanto se imaginam, a realidade permanece. Que esses incríveis geoglifos viram melhor de um ponto de vista os Nazcas não deveria ter sido capaz de atingir. Persistir como mistério não resolvido da humanidade. História. Número 10. O monstro marinho da Ilha Gancho. Fotografia. O mundo da história inexplicável não é confinado à Terra, o mar tem a sua parte de mistérios também. Um desses enigmas é o mar da Ilha Gancho. Monstro capturado em uma fotografia tirada em 1964 por Robert Lacerec, um francês, de férias na Austrália com sua família. A criatura, como mostrado na fotografia, é uma entidade enorme semelhante a um girino, estimado em 70,80 pés de comprimento. À espreita nas águas rasas do Ilha do Gancho disponhável bem a imagem. Mostra uma enorme forma escura sob o água com cabeça e olhos discerníveis, junto com um alongamento sinuoso do corpo. Nas profundezas muitos especularam que poderia ser um sobrevivente pré-histórico, réptil marinho como um plesiosauro ou gigantesca espécie desconhecida de enguia ou rei. No entanto, outros sugeriram que pode ter sido uma farsa elaborada, talvez uma folha de plástico pesada e organizado para parecer um monstro marinho. Apesar do ceticismo persistente, fotografia capturou o público. Imaginação por décadas. A Ilha do Gancho. Monstro marinho continua sendo um fuzileiro naval duradouro. Mistério e uma anedota fascinante. Os anais da criptozoologia. Número 11. A suposta década de 1870. Billy D. Foto de criança. Gráficos oferecem um instantâneo do passado, mas às vezes sua autenticidade pode jogar historiadores em um turbilhão de debates. Exemplo fascinante é uma fotografia comprado em 2010 por $2 a um preço. Loja de recordações que supostamente apresenta o infame outlaw Billy D. Kid. A fotografia tipo lata aparece. Mostre Billy D. Kid e sua gangue de reguladores jogando um jogo casual de croquet. Se fosse genuíno seria apenas a segunda imagem confirmada da criança e o valor da foto pode subir milhões. No entanto, confirmando a sua autenticidade tem sido um desafio enquanto software de reconhecimento facial sugere partida entre o garoto no conhecido fotografia e a figura no croquet. Foto. Outros aspectos levantam dúvidas. Alguns historiadores questionam a plausibilidade de a cena, citando o aparentemente natureza de alta classe de um jogo de croquet, contrastado com o robusto outlaw estilo de vida. Apesar da polêmica, fotografia estimulou consideráveis interesse. Foi objeto de uma documentário National Geographic e tem despertou o interesse dos historiadores, analistas forenses e Velho Oeste entusiastas. Se é um valor inestimável artefato histórico ou uma fotografia de anônimos do século XIX, indivíduos do suposta foto de Billy D. Kid demonstra como até mesmo uma simples imagem pode provocar uma tempestade histórica de perguntas e especulação. Número 12. A levitação de Iri na década de 1920. Fotografia. Em um mundo antes da manipulação digital, fotografia tirada na década de 1920 causou choque. A cena pela sociedade com sua representação do que parece ser um homem levitando. Foto mostra a Colin Evans, um médium espírita que realizou sessões no escuro usando apenas uma câmera com flash para iluminar a cena esporadicamente. Nesta foto, Evans aparece suspenso no ar, cercado por espectadores que olham com espanto. Os críticos afirmam que a foto foi encenada potencialmente usando suportes ocultos ou suportes de fios. Por outro lado, considere isso uma prova de o alegado espiritualista de Evans fortalece fotografia de levitação de Colin Evans. Serve como um lembrete histórico do fascínio humano pelo sobrenatural. E até que ponto os indivíduos poderia fornecer prova de tal fenômenos, independentemente da opinião de alguém sobre sua autenticidade. A imagem permanece peça convincente de história inexplicável. Número 13. As estatuetas dos homens lagarto Bai. A arqueologia muitas vezes desenterra objetos que desafiaram a compreensão convencional, oferecendo mais perguntas do que respostas. Entre essas descobertas intrigantes são os homens lagarto Bai. Estatuetas descobertas no local de Al-Bid, no Iraque, um antigo assentamento anterior à civilização suméria. Estas figuras de terracota, que datam de 4.000 5.000 AC, têm uma forma humanoide, mas exibem características reptilianas distintas, incluindo cabeças alongadas em forma de amêndoa, olhos e pele escamosa. Algumas estatuetas retratam os homens lagartos envolvidos em todos os dias atividades como amamentar bebês ou mantendo equipes presumivelmente de liderança. As estatuetas Ubaid Lizarman servem como um poderoso lembrete do nosso passado. Aspectos enigmáticos que eles continuam a desafiar a nossa compreensão dos antigos culturas, deixando-nos a refletir sobre crenças, rituais e expressões artísticas dos nossos ancestrais distantes. Número 14. A fada inexplicável. Círculos da Namíbia. Nas pastagens áridas do nome de deserto na Namíbia, um natural peculiar fenômeno cativa cientistas e turistas conhecidos como círculos de fadas.
Esses padrões consistem em circulares. Trechos de terra árida cercados por grama curta formando um favo de mel. Padrão visível acima desses círculos. Variam em diâmetro de alguns metros a várias dezenas de metros e são encontrados em vastas áreas em toda a Namíbia, enquanto mitos locais atribuem esses círculos a intervenção divina ou os passos de deuses. Explicações científicas variam de cupins e competição de plantas com gás, infiltração e até mesmo radioatividade. Apesar essas teorias, nenhuma causa definitiva foi acordado sobre os círculos de fadas de a Namíbia continua a alimentar a investigação científica, debates e a curiosidade do leigo, ilustrando os mistérios encantadores que a natureza muitas vezes esconde em claro. Visão. Número 15. O passe de amor da dieta de 1959. Fotografias de incidentes. O incidente do passe da Loft é um dos os eventos mais desconcertantes da atualidade. História: em 1959, 9 russos experientes caminhantes morreram sob condições extremamente circunstâncias misteriosas e assustadoras. As fotografias dos montes Urais recuperadas das câmeras do caminhante adicione camadas de enigma ao incidente. Uma das imagens mostra uma figura borrada perto da linha das árvores, muitas vezes apelidado de foto do E.T. Outra foto perturbadora tirada no último noite da expedição captura luz misteriosa ou orbe contra a escuridão. Céu. Enquanto o incidente em si permanece em grande parte inexplicável e fotografias adicionam um visual assustador. Narrativa para o conto gerando teorias envolvendo experimentos militares secretos, ataque de povos indígenas ou entidades sobrenaturais. Número 16. O surpreendente Patterson. Jim em filme Pé Grande. Sem dúvida o mais famoso e debatido. Peça de evidência Cryptideo. Patterson Jim em filma um curta-metragem. Foto que supostamente mostra o pé grande na carne. Capturado em 1967 no norte da Califórnia por Roger Patterson e Bob Jim. O filme retrata um grande bípede peludo criatura caminhando por uma clareira. Apesar das inúmeras análises do filme, a autenticidade permanece fortemente contestada. Os críticos sugerem que poderia ser um homem em fantasia, enquanto os proponentes discutem os movimentos da criatura e a anatomia se alinham mais de perto com o de um desconhecido primata do que um humano. Seja uma farsa ou uma descoberta monumental, o filme de Patterson Jim continua fascinar e provocar discussões em torno à existência de criaturas esquivas que pode estar à espreita nos cantos inexplorados do nosso mundo. Número 17. O bizarro Fresno. Filmagem dos Nigra Travelers. No reino dos fenômenos inexplicáveis, poucos são tão estranhos quanto o Fresno. Nigra Travelers. Essas entidades primeiro apareceu em um vídeo de vigilância de Fresno, Califórnia, no final dos anos 2000. Filmagem mostra um par de pernas curtas e brancas, criaturas andando pelo gramado, parecendo não ter torso ou braços. Entidade semelhante foi posteriormente capturada em um vídeo no Parque Nacional de Yosemite, reforçando a intriga. O peculiar portão e forma das criaturas desafiam teorias de explicações convencionais. Variam desde manipulação de vídeo até formas de vida extraterrestres indígenas, folclore ou mesmo organismos crípticos. Apesar do ceticismo e da falta de evidência adicional do Fresno, as filmagens de Nigra Traveler continuam a envolver entusiastas de criptide e mistério, amantes, nos deixando refletir sobre o que é estranho. Encontros podem estar esperando do lado de fora o alcance da nossa percepção comum. Número 18. A estatueta Nampa. Em 1889, trabalhadores perfuraram um poço de água em Nampa e Darro descobriu uma pequena argila estatueta a uma profundidade de cerca de 300 pés. Apelidou a estatueta Nampa deste artefato. Retrata uma figura feminina e parece ser feito pelo homem. O que confunde os cientistas é a profundidade em que foi encontrado, que corresponde a camadas geológicas ao redor 2 milhões de anos, bem antes dos humanos. Pensava-se que habitavam a região, enquanto alguns veem a estatueta como prova de civilizações antigas avançadas ou artefatos fora do lugar ou peças. A ciência dominante muitas vezes descarta isso como um exemplo de uma perfuração induzida, anomalia ou um artefato mais recente, incorporado em materiais mais antigos através processos naturais. A estatueta Nampa continua sendo um enigma intrigante em círculos arqueológicos. Número 19. O mecanismo Antiquitera. Diagramas complexos. Encontrado em um naufrágio ao largo da Grécia, ilha de Antiquitera em 1901. Mecanismo Antiquitera foi chamado o primeiro computador analógico do mundo. Este dispositivo grego antigo, que remonta por volta do 1º ou 2º século AC, apresenta uma série de engrenagens complexas e inscrições. O enigma está na compreensão avançada da astronomia. Mecanismo exibe que o dispositivo poderia prever eventos celestes como eclipses e acompanhar os movimentos de corpos celestes. Apresenta um nível de sofisticação tecnológica que se acredita estar além das capacidades dos antigos sociedade grega. Apesar de considerável estudo, gama completa de funções do mecanismo e sua base de conhecimento subjacente permanece compreendeu parcialmente o Antiquitera. Mecanismo continua a destacar lacunas em nossa compreensão dos antigos civilizações e suas tecnologias. Destreza. Número 20.
A última foto tirada a bordo. O farol Eileen Moore. Mergulhado em mistério e especulação. O incidente do farol das Ilhas Flanond. 1900 é um episódio desconcertante no marítimo. História localizada na costa oeste de Escócia, o farol em Eileen Moore, a maior das Ilhas Flannon, era tripulado por 3 guardiões experientes. Em dezembro de 1900, todos os 3 desapareceram, sem deixar rastros, deixando para trás um vazio. Farol cheio de sem resposta. Questões. Uma foto descoberta durante o subsequente investigação apenas aprofundou o mistério. A última fotografia tirada no farol antes do guardião desaparecimento apresenta um dos goleiros Thomas Marshall com problemas. Expressão enquanto uma tempestade parece se formar. Em segundo plano, dado que o log livro encontrado no site relata graves condições climáticas, esta fotografia foi visto como um arrepiante prenúncio de uma desastre. A enigmática foto tirada a bordo do farol Eileen Moore e o posterior desaparecimento do faroleiros demonstram o poder convincente das imagens em eventos históricos. Embora a fotografia possa não fornecer evidências ou respostas conclusivas, acrescenta camada assustadora de intriga para o mistério, encapsulando o clima sinistro que permeou o farol.